Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente está aqui nessa aulinha que vocês estão recebendo gravada, né? Para trabalhar aqui a parte de grupos vegetais. A gente começa agora, né? Biologia A, o volume 2, a gente vai para a aula unidade 21, né? Aula 21, unidade 21, onde a gente vai trabalhar briófitas e pteridófitas. Na verdade, essa aula, ela vai mostrar, né, um pouquinho aqui de grupos vegetais de forma geral, a evolução desses grupos, o surgimento deles. E depois a gente trabalha briófitas e pteridófitas e para a próxima aula, que a gente vai ter ao vivo nessa sexta, né, dia 12, dia dos namorados, a gente vai trabalhar então as gimnospermas e angiospermas, tá? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui o arquivo, certo? Vamos lá. Temos aqui um arquivo sobre grupos vegetais. Eu fiz um arquivo só, que vocês vão receber depois, para a gente trabalhar essas duas aulas, tá? Então, aqui a gente tem, né, a unidade 21, Biologia A, volume 2, certo? O que a gente vai trabalhar aqui? Então, primeiro a gente vai trabalhar os 4 grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, características de cada um. Primeiro a gente fala um apanhado geral dos grupos vegetais, e depois a gente fala de cada um especificamente. Aula de hoje, briófita e pteridófita. Aí na próxima aula, gimnospermas e angiospermas, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Bom, antes de começar o conteúdo que está especificamente na apostila, eu vou fazer um apanhado geral aqui dos grupos vegetais, tá? Então lembrando, a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são os 4 grupos vegetais, né, que a gente conhece, beleza? Aí, vamos falar um pouquinho da evolução delas. Na verdade, as plantas, os vegetais, o reino plante veio de algas ancestrais. Durante muito tempo, numa classificação mais antiga, se colocava as algas dentro do reino vegetal. Era um 5º grupo, chamava de talófitas, né? Mas a gente já discutiu isso lá na aula de protozoário, de reino protista, né? Então, atualmente, elas são retiradas, foram retiradas do reino vegetal e colocadas no protista, porque elas não possuem tecidos, tá? E os vegetais possuem, beleza? Então, a gente tem essas algas chamadas de xarófitas, né, que deram origem, né, gradativamente aqui, né, numa ordem evolutiva, às briófitas, que são vegetais, reino vegetal, mas ainda não tem vasos condutores de seiva. Aí surgem os primeiros vegetais vasculares com vasos, que são as pteridófitas, depois surgem as gimnospermas e depois surgem as angiospermas, né? Então, o principal passo evolutivo de briófita para pteridófita é a presença de vasos condutores, de pteridófita para a gimnosperma, a presença de semente. Tá? E aí, de gimnosperma para angiosperma, a presença de fruta. A gente vai discutir isso depois, quando trabalhar gimno e angiosperma. Bom? Então, a gente vai falar um pouquinho das características que permitiram lá a conquista do ambiente terrestre, né, por esses vegetais. E olha só, pessoal, algumas características vão ser só de pteridófitas, outras só de gimno e angiospermas, tal. Mas a ideia é a gente trabalhar um apanhado geral de características que, de forma geral, permitiram a saída das algas da água para o ambiente terrestre, mesmo que seja um terrestre úmido, como é o caso das briófitas, tá? Então, ó, características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre, né, sair de dentro da água. Estrutura formadora de gametas, que a gente chama de gametófito, né, protegidos por células estéreis. Aí dentro desse gametófito a gente tem os gametângios. Então, você tem a estrutura produtora de gameta protegida por células estéreis, que são células que não participam da reprodução. Então, nesse gametângio, né, nem todas as células, dentro lá tem as células que produzem gametas, mas as células de fora são para proteção. Então, isso já melhora, né, essa vida fora da água. Tá? Embrião retido no gametângio feminino. O embrião fica protegidinho dentro desse gametângio feminino que tem as células ali estéreis, tá? Um eficiente mecanismo de absorção de água do solo e de fixação, a raiz. Então, eu não estou dentro da água, mas eu tenho uma estrutura que está adaptada a retirar a água do solo. Claro que não é todo vegetal que tem raiz, porque as briófitas não têm. Mas de pteridófita para frente, a gente viu aqui, né, a ordem evolutiva, então briófita não tem raiz, mas de pteridófita para frente já tem, tá bom? Um mecanismo rápido de condução de água e nutrientes até as células mais distantes dos locais de absorção. Né? Vasos condutores, gente, xilema e flema. As pteridófitas, as gimno e as angiospermas possuem. Tá? Eficiente mecanismo de trocas gasosas. Aí existe uma estrutura que vocês vão ver depois lá na histologia vegetal, que é
o estômato, né? Que é uma estrutura especializada que aparece em todos os vegetais, inclusive em uma fase das briófitas. As briófitas têm uma fase lá, o esporófito, que tem estômato. Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma tem estômago o tempo inteiro. Tá? Mecanismo de sustentação por meio de tecidos rígidos. Então, existem já tecidos de sustentação, com exceção das briófitas, elas não têm. Possibilidade de reprodução na ausência de água, né? Uma independência da água ambiental para a reprodução. Elas têm, né, o grão de pólen, a higine e a angiosperma, não são todos, tá? E aumenta a expectativa de vida das plantas jovens porque tem uma semente, higine e angiosperma também. Então, grão de pólen em semente não aparece em briófita e nem em pteridófita. Então, a briófita e a pteridófita ainda depende de água para a reprodução. A gente vai ver a reprodução delas já, tá bom? Então, aqui uma outra, né, um outro esqueminha de evolução das plantas, né? Uma alga verde ancestral, uma xarófita lá e tal, né? Aí o que surge? O embrião pluricelular, arquegônios e anterídeos, são ali os gametângios, tá, gente? Com estruturas protetoras, que a gente comentou antes, né? Com células estéreis protetoras. Arquegônio é o gametângio feminino e anterídeo é o gametângio feminino, masculino, tá? Então, arquegônio feminino e anterídeo masculino. Aí, briófitas. Aí surge esporófita como fase dominante, a gente vai falar disso aqui já já, tá? Vasos condutores, folhas e caule. Aí, já, né? As briófitas são origens pteridófitas. As pteridófitas, a gente tem surgimento de semente, crescimento lateral em espessura, né? Aí surge gimnosperma e flores e frutos. Flor aqui a gente vai falar mais lá na aula 11, tá? Essa questão da flor, do conceituação de flor e tal, né? Mas aí principalmente fruto aqui, angiospermas, tá? Bom, galera, aqui a gente tem um outro esqueminha, isso para vocês terem em casa depois, né? Dar uma olhadinha, vocês vão ter acesso aí ao PowerPoint, né? Então, ó, a gente tem as plantas que podem ser vasculares ou avasculares, com vasos condutores, vasculares ou sem vasos condutores, né? As que têm vasos condutores têm também raiz, caule e folha. As que não têm vasos condutores, avasculares, são as briófitas, não têm raiz, caule e folha, né? Aí, as que são vasculares, tá? Elas podem ser com semente ou sem semente, tá? Aí, as que são vasculares sem semente são as pteridófitas. E as que são vasculares com semente pode ser com fruto ou sem fruto. Sem fruto são gimnospermas, com fruto são angiospermas. Anjo quer dizer vaso, esperma quer dizer semente, gimno quer dizer nua. Então, gimnosperma é semente nua, sem fruto protegendo. Angiosperma é semente com um vaso protegendo, né? Esse vaso seria o fruto, beleza? Aí aqui fala dos tipos de sistema condutor, tudo isso a gente vai ver depois, tá bom? Galera, vamos falar das briófitas então, nosso primeiro grupinho aqui. As briófitas são características de ambientes sombreados. Brio significa, né, briófita é o nome do grupo. Então, brio significa sombra, fitoplâncton. Então, plantas de ambiente sombreado, tá? Como barrancos, troncos e árvores da mata. Algumas poucas espécies são aquáticas, beleza? Características desse grupo. São pequenas, altura máxima de 15 centímetros e ambientes extremamente úmidos, mas a maioria vai gerar em torno aí de 1 a 2 centímetros, tá, gente? Altura máxima de algumas espécies de ambiente muito, muito úmido, 15 centímetros, mas a maioria, tá, é 1 centímetro, 2 centímetros de altura, beleza? Elas podem ser longas, né, cobrir uma área grande, mas a altura é pequena. São avasculares, não esqueçam, olha aqui, ó, são avasculares, sem vasos condutores de seiva, não tem raiz, nem caule, nem folha. Elas têm uma estrutura única, que é chamada muitas vezes de talo, beleza? Talo é uma estrutura única, não há órgãos vegetais, raiz, caule e folha, beleza? Dependentes de água ambiental para reprodução. Por que eu botei aqui água ambiental? Gente, dependendo de água, todo organismo depende. Água fisiológica dentro do seu organismo, tá? Todo ser vivo precisa. Agora, ter água no ambiente para outras funções, não é todo ser vivo que precisa. A gente não precisa de água ambiental, a gente precisa de água na nossa fisiologia, tá? A gente precisa beber água, mas precisa de água no ambiente, não precisa em nenhum momento estar dentro da água. As briófitas dependem da água para uma situação que a gente vai falar aqui, tá? Os musgos, as hepáticas e os antóceros são os grandes exemplos de briófitas, tá? Beleza. Olha só. Aqui está a estrutura de um musgo. O musgo, gente, diferente da gente, nós animais, de forma geral, tá? Ele tem duas fases, dois corpinhos, né, na vida dele.
o esporófito e o gametófito. No caso dos musgos, essa parte aqui de baixo, que são os gametófitos, estão sempre presentes. Tá? E essa parte aqui de cima, que é o esporófito, ele só vai surgir para a reprodução. Então, os musgos... O musgo é um grande exemplo de briófita, tá, gente? Mas isso vai servir para qualquer briófita, não é só para musgo, não. Então, as briófitas, né, elas têm duas fases, duas estruturas corporais, o gametófito e o esporófito. O gametófito está sempre lá, sempre. Ele é o que a gente chama aqui de vegetal permanente das briófitas ou fase duradoura. Vegetal permanente ou fase duradoura. Ele está sempre lá, não tem erro, tá? O esporófito, ele surge aqui, ó, só no momento de reprodução. Então, ele surge, participa do processo de reprodução e depois o esporófito some, ele vai embora, fica só o gametófito novamente. Então, sempre numa briófita, o gametófito vai estar presente o tempo inteiro. Ele é o vegetal permanente, a fase duradoura. O esporófito só vai surgir para o processo reprodutivo e depois ele desaparece. Aqui tem um desenho, né, aumentado, ó. Você tem aqui o gametófito, que é a estrutura corporal dele, né, do musgo, e aqui o esporófito, que surge de dentro do gametófito, tá vendo? Surge aqui, ó, né? E aí, esse esporófito surge, faz a reprodução, ele tem uma cápsula que solta, e uma haste, né? Nessa cápsula solta esporos, a gente vai falar já da reprodução deles, né? E o gametófito aqui, que a gente pode chamar de talo também, percebam que ele não tem raiz, caule e folha, mas ele tem estruturas primitivas que, em algumas espécies de briófitas, a gente vai ter uma diferenciação em rizoide, não uma raiz, mas é um rizóide, uma raizinha primitiva, a gente pode chamar assim. O caulóide, que seria um caule primitivo, e o filóide, que seria uma folha primitiva. Então não tem raiz, caule e folha, mas pode ter, né, nessa estrutura do talo, essa estrutura que normalmente é única em algumas espécies, pode aparecer rizoide, caulóide e filóide, que são estruturas primitivas. Tá bem? Então tá. Ó, aqui a gente tem os musgos. A gente está vendo os exemplos, né, de briófitas. É musgos, hepáticas e antóceros. Aqui estão os musgos, né? Vejam que eles cobrem uma área que ele pode cobrir rocha, pode ficar no chão, pode ficar em árvore e tal. Aqui está mostrando o musgo com gametófito e esporófito. Olha aqui, ó. Claro que isso aqui é uma imagem aumentada, né, gente? Ó, uma lente aí de uma câmera fotográfica que aumenta bastante. Né? Aqui também, ó, gametófito e esporófito, tá? Então, esses fungos eles estão sendo mostrados aqui no momento de reprodução, eles vão ser, né, o período de reprodução deles. Né? Vejo aqui, ó, em torno de 2 centímetros com o esporófito. Então, é uma parada muito pequena, tá? Normalmente ele tem 1 centímetro só, em torno de 2,5 com o esporófito. Né? As hepáticas são plantinhas um pouquinho diferentes dos musgos, né? Mas são briófitas também, tá vendo aqui, ó, as hepáticas. Isso aqui é o gametófito da hepática, esse de baixo, e esse de cima é o esporófito da hepática. Aqui, ó, tá a hepática com gametófito aqui embaixo, esporófito aqui, ó, esse aqui é esporófito, tá vendo? Esporófito aqui, o gametófito esse aqui de baixo, né? Essas folhas, parecem as folhinhas, né? E essas hepáticas estão no meio de musgos, né? Então, ambos são briófitas e é comum que você veja juntos, né, as hepáticas e musgos. Bom? Aí aqui estão os antóceros. Os antóceros têm umas estruturas um pouquinho diferentes, parecem uns espetinhos assim, né? Então aqui tá vendo à esquerda aqui os antóceros num pedaço de solo aqui, né? E aqui o gametófito deles, né? E aqui o esporófito deles. Olha, eles estão num período de reprodução aqui, esses antóceros aqui. Aqui estão antóceros também. Tá? Bom, gente, vamos falar das estruturas de reprodução agora, né? Dos musgos, né, das briófitas. Então a gente tem gametófito, é o cara que fabrica gameta. Grava isso, tá? Gametófito é quem fabrica gameta. Esporófito é quem fabrica esporo. Tanto gameta quanto esporo são estruturas reprodutivas. Então, gametófito é quem fabrica gameta, esporófito é quem fabrica esporo, tá? Beleza. Olha só. Eu vou ter aqui, então, gametófitos. Esse esquerdo aqui é gametófitos. Eles são estruturas N, haploides. Lembra o que é N haploide? Tem só um conjunto cromossômico, não tem os cromossomos aos pares. Não tem 2 do par 1, 2 par 2, é só um cromossomo de cada par. Tá? Você já viu isso lá na genética, beleza? E o esporófito é uma estrutura 2N. Então, aqui direito está a esqueminha de esporófito, que é a estrutura 2N. Aí os cromossomos estão aos pares. Gametófitos, a gente vai ter vários, né? Isso aqui, cada um desses é um gametófito, eles ficam todos juntos, né? Claro. Mas a gente vai ter gametófitos masculinos e vai ter gametófitos femininos. Tem as duas coisas, tá? Aí, beleza.
está o gametófito que vai fabricar os gametas, a gente vai falar disso. Aqui está o esporófito, né, que surge aqui em cima do gametófito só para reprodução. Aí tem uma cápsula. Essa cápsula tem uma abertura, o buraquinho da cápsula chama opérculo, e dessa cápsula saem esporos. O processo, né, que acontece aqui, ó, para formar os esporos é a meiose, tá vendo? É a meiose. Por quê? Porque o esporófito, as células do esporófito são 2N, são diploides. Então ele faz meiose para formar esporos N. Esses esporos caem no substrato e vão começar a germinar para formar um novo gametófito. Tá? Então o esporófito gera esporo, o esporo vai germinar no novo gametófito, que aí vai ter rizóide, o talo ali e tal. A gente chama esse gametófito jovem de protonema. Então, o esporo cai, vai gerar um protonema, que é esse gametófito jovem, e aí esse gametófito jovem, protonema, vai gerar aqui o gametófito adulto. Tá? Vamos ver aqui o ciclo produtivo, que talvez isso aqui fique mais claro para vocês. Então, aqui está o ciclo de vida das briófitas. Né? Como é um ciclo, a gente pode começar de onde a gente quiser. Vamos começar aqui, ó, né, de uma briófita que já tem um esporófito. Tá? Então, ó, vejam, isso aqui é o gametófito, né? Esse aqui é o gametófito N, e esse aqui de cima é o esporófito 2N. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o esporófito com pé, haste e cápsula, aí tem ali, né, a abertura, né, que a gente falou anteriormente aqui, o opérculo, né? Do opérculo, né, vai sair os esporos. Então, acontece uma meiose, onde células 2N, né, sofrem meiose, viram células N, que saem da cápsula pelo opérculo. Tá? A gente, então, tem a meiose gerando, né, a partir de células 2N do esporófito, os esporos N. Os esporos caem no chão, né, substrato. Alguns esporos vão dar origem a gametófitos femininos, aqui estão. Outros esporos vão dar origem a gametófitos masculinos. Tá? Beleza. Esses gametófitos, perdão, eles vão vão amadurecendo, vão crescendo, né, e tal. Quando estão maduros, o gametófito masculino aqui, ó, o gametófito masculino, tá? Ele tem uma parte dele que tem que fabricar os gametas, chama gametângio. Gametângio é uma estrutura protegida por células estéreis, onde lá dentro tem as células que vão formar gametas. Então, eu tive, né, o esporófito fazendo meiose, gerando esporos, sai aqui, e aí esses esporos germinam, vão cair no substrato lá e tal, germinam e vão gerar os gametófitos. O gametófito masculino amadurece e ele vai ter um gametângio masculino, que a gente chama de anterídeo. Anterídeo é o nome do gametângio masculino. Tá aqui, ó, anterídeo, tá? Anterídeo, ó, é o gametângio masculino. É a parte do gametófito masculino que é responsável por fabricar o gameta, tá? Vai estar aqui na ponta. Aí a gente vai ter, no gametófito feminino, o gametângio feminino, que é chamado de arquegônio. Tá aqui, ó, arquegônio é o gametângio feminino. O anterídeo, que é o gametângio masculino, tem que fabricar o gameta masculino, que é o anterozoide. Ele é flagelado, tá? Igual ao nosso espermatozoide. E o gametângio feminino, o arquegônio, tem que fabricar o gameta feminino, que é a oosfera. Só que o que acontece, gente? Como aqui, ó, o anterozoide é flagelado, ele precisa de ambiente, né, com água. Então tem que ter água. A briófita só consegue se reproduzir quando tem água ali no solo, certo? Uma gimnosperma, não, é grão de pólen vai com ar, ou em alguns casos vai com um animal que leva, tem a polinização que a gente vai ver depois e tal. Mas aqui não, cara, a briófita depende de água, tá? Para a reprodução, principalmente. E ela também depende de água para transportar nutrientes de uma célula para outra. Transporte de nutrientes na briófita, gente, é por difusão, passagem de uma célula para outra. Não há uma estrutura, um vaso para transportar o nutriente. Então, por isso tudo, ela precisa de água no ambiente. Tá? Então, anterídeo, gametângio masculino, fabrica anterozoide, arquegônio, gametângio feminino, fabrica oosfera. Anterozoide entra aqui, ó, no arquegônio, lá dentro acha a oosfera, fecunda. Gerou um zigoto. Esse zigoto, né, matemática avançada aqui, ó, anterozoide N mais oosfera N vai gerar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai germinar e vai gerar um novo esporófito aqui. Ó. Então, aqui completou o ciclo. Recapitulando, tá? A gente vai ter, né, esporófito 2N fazendo meiose gerando esporos, os esporos geram gametófitos, os gametófitos amadurecem,
Gametófito masculino vai ter o anterídeo, que é o gametângio masculino. Gametófito feminino vai ter o arquegônio, que é o gametângio feminino, né? Aí eles fazem gametas por mitose, né? Porque lembra, eles eram de esporo N, eles são N também. Então eles fazem gameta por mitose, a fabricação de gametas é por mitose e de esporos é por meiose. Eles fabricam gametas por mitose, N de um gameta com N do outro gameta, zigoto 2N, né? E aí o que vai acontecer? Esse embriãozinho aqui, que veio do zigoto 2N, então ele é 2N também, ele vai crescer e gerar um novo esporófito e completa o ciclo. Lembrando que o gametófito é fase permanente, o esporófito é fase, né, a gente chama de fase passageira, efêmera, porque é só para reprodução, tá bom? Então aqui só está um outro esqueminha para vocês darem uma olhada em casa. E aí só um detalhezinho, tá? É o mesmo esquema que a gente viu, acabou de ver, tá? Só o desenho. Alguns autores chamam a cápsula do esporófito masculino ali, né? Do esporófito, perdão. A cápsula de... Não tem esporófito masculino, tem esporófito. Alguns autores chamam a cápsula do esporófito aqui de calitra, tá? Esporanjo é a parte do esporófito que fabrica o esporo, é a parte do esporófito que faz meiose e gera os esporos. E aí aqui, ó, tem uma parada chamada peristômio, que são filamentos que podem ajudar na saída do esporo. É só isso, só um detalhe que pode aparecer aí. É raro, né? Mas vai que aparece, certo? Que são filamentos que podem estar aqui na cápsula, na calitra, e ajudar na saída dos esporos lá para o meio, tá bom? Então vimos as briófitas. Então, gente, vamos lá falar das pteridófitas agora, tá? Falei, né, que brio é sombra, fita é planta, ptedo significa ar, mas também pode ter relacionado a asa, né? Mas não é o caso aqui. Então, por que fala de planta pteridófita? Que são as primeiras que não precisam mais ser rasteirinhas, muita enormidade, e que já podem conquistar ali o ar, no caso, né? Serem maiorzinhas, beleza? São as pteridófitas. Vivem sobre outras plantas, em locais sombreados, algumas poucas espécies podem ser aquáticas também. Vamos aqui às novidades, as características desse grupo. Apresentam vasocondutores de seiva, xilema e floema. Lembra que briófita não tinha? As briófitas eram avasculares. Aqui a gente tem vasocondutores. São plantas vasculares. Isso melhora, né, muito a distribuição do nutriente, o que permite ser de um porte maior. Elas não são mais tão pequenininhas quanto as briófitas, tá? Não formam semente, então elas têm, ó, olha só, xilema e floema, vasocondutores. Elas têm, olha aqui embaixo, ó, raiz, caule, folha, tá? Raiz, caule, que é subterrâneo, fica enterrado no solo, mas tem caule, a folha fica exposta, né? Tem folhas, tá? Quando as folhas são jovens, chama báculo. Não sei se vocês já notaram, a gente vai ver depois aqui, que em algumas, né, a gente vê bem frequentemente em algumas samambaias, são exemplos de pteridófitas, a folha enroladinha assim. Aquilo é báculo, chama báculo, né? Báculo é um nome que se dá para estruturas que são enroladas, às vezes em ponta de cajado lá na antiguidade, né? Tem um artefato ali que o Papa carrega, que tem um báculo na ponta, que é uma paradinha enroladinha assim, né? Então, as folhas jovens que ficam enroladas assim, chamam-se báculos, tá? Então, elas têm raiz, caule e folha, caule subterrâneo, e as folhas jovens ficam enroladinhas, são chamadas de báculo, tá? Não formam sementes, então tem vasocondutores, tem raiz, caule e folha também, né? São duas novidades em relação às briófitas, mas elas não têm sementes ainda, tá bom? Então elas dependem ainda da água na hora da reprodução, tá? Então é dependente de água ambiental para a reprodução, tá? Então elas têm ainda um gameta lá masculino que é um anterosóide, flagelado, então eles ainda dependem de água, tá? Os tamanhos são variados, mas pode chegar aí atualmente, tá, gente? Atualmente as maiores pteridófitas chegam aí a 2 metros de altura, tá? São os xaxins, a gente vai ver aqui. Mas, né, se você pegar, e aqui uma curiosidade, tá? Na época dos dinossauros lá, né, período Jurássico, Cretácico, não existiam, né, no início dessa época aí, não existiam ainda gimnospermas e angiospermas. Mas já existiam dinossauros herbívoros gigantes, tá? E existiam, então, plantas grandes para alimentar esses dinossauros herbívoros gigantes. Essas plantas eram pteridófitas. Então, tu pensa em pteridófitas, samambaias e xaxins e tal, né? Com muitos metros de altura, tipo 100 metros de altura, né? Então, era uma parada muito, muito grande.
Quando surgiram as plantas gimnospermas e angiospermas, que têm uma estrutura fisiológica mais complexa, que tem principalmente uma maior eficiência na reprodução, porque não depende mais de água, e quando depende de água, né, o meu espermatozoide, o meu anterozóide ali, né, no caso, vai nadar pouquinho. Agora, quando você tem grão de pólen, cara, o vento pode levar aquele grão de pólen que é leve por quilômetros, né? Então não depende, pode se espalhar mais, né? Tudo isso melhorou e na competição para ser dentro do ecossistema uma árvore, né, uma planta grande, as gimnospermas e angiospermas levaram vantagem em relação às pteridófitas. Mas lá, né, na época dos dinossauros, por exemplo, existiam pteridófitas gigantes. Hoje em dia não, elas têm em torno de 2,5 metros no máximo. Bom, vamos lá então. Elas têm vasos condutores de seiva, que não tinha na briófita, né? O lenho ou xilema transporta o que a gente chama de seiva inorgânica, né, ou seiva bruta, que é a água e sais minerais, indo de forma ascendente, né, da raiz em direção às folhas lá em cima. E lá na aula de fisiologia vegetal a gente vai ver como isso funciona. E aí tem o líbero ou floema, tá, que transporta a seiva orgânica, que é o produto da fotossíntese, uma solução de água diluindo alguns açúcares que foram fabricados ali na fotossíntese, né, que aí vai descer aqui, ó. Tá? Aí vai vir de forma descendente, de forma geral. A gente vai ver depois com mais detalhes a questão da condução da seiva. Tá? Galera, quem são, tá, as pteridófitas? As samambaias. Tá? Então, a samambaia no ambiente natural. Tá? Aqui já está uma foto mais de pertinho, né? Samambaias são muito usadas como plantas ornamentais. Antigamente se usava até mais, hoje em dia nem tanto. Tá? Então, aqui as samambaias. Beleza? As avencas também são pteridófitas, beleza? As cavalinhas, tá? O nome científico ali é o gênero Equisetum, tá? Elas são consideradas as plantas mais antigas, tá, que a gente tem notícia, assim, são muito primitivas, tá? Conhecidas como cavalinhas, são muito usadas também de forma ornamental, né? Para enfeites de jardim ali, tal, como vocês estão vendo aqui. Alguns usam para fazer uma cerquinha viva. Né? Os licopódios, certo? Aqui o licopódio também pequenininho e tal. É um pteridófita. Os xaxins. Né? Antigamente se cortava muito desses xaxins. Aí tem uma exceção aqui. A gente fala que nas pteridófitas geralmente o caule é subterrâneo. Nos xaxins o caule pode ser exposto, né? Como vocês estão vendo aqui. E aí o que eles fazem? Eles cortavam esse caule aqui em pedaços e faziam vaso para plantar samambaia. Então usavam o caule de uma pteridófita para plantar outras pteridófitas em casa. Hoje em dia, como essa planta está em extinção aqui, você tem os xaxins para plantar, né? Outras plantas ali dentro, plantar samambaia e tal, feitos geralmente com fibra de coco. Né? Então é proibido, né? Agora você cortar xaxim para fazer o vaso. Eu falei dos báculos lá, né? As folhas enroladas. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, as folhas jovens surgindo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Elas enroladas. Isso acontece em qualquer nível de tamanho de pteridófita, mesmo as samambaias e aqui, né, nos xaxins também. Então, as folhas enroladas, depois elas vão abrir, né, e vão virar estas folhas aqui, ó, certo? Beleza, então, vamos falar do ciclo reprodutivo das pteridófitas, tá, gente? Ele é idêntico, é bem parecido com o das briófitas lá, a gente só vai ver que tem uma diferençazinha. Só um detalhe importante, a gente falou do esporófito, que o esporófito tem os esporângios, que são a parte que vão fabricar os esporos. O gametófito é uma estrutura corporal, um corpinho da planta. A gametófito tem o gametângio, que é a parte do gametófito que tem que fabricar o gameta. A mesma coisa que o esporófito. O esporófito é uma parte do corpo da planta, né? E aí ele tem o esporângio, que é quem vai fazer meiose e fabricar os esporos. Os soros, gente, soros são muito característicos de samambaia, essa parte de baixo ali, né, da folha da samambaia, eles são, tá, conjuntos de esporângios que vão fazer meiose e formar os esporos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui do esporófito. Como a gente começou do esporófito lá na briófita, vamos começar do esporófito de novo aqui. Só que tem um detalhe interessante. Aqui o esporófito, gente, ele é a fase duradoura. Somente nas briófitas, atenção que eu vou falar agora, tá? Somente nas briófitas o gametófito é permanente e o esporófito é transitório, é efêmero, passageiro só para reprodução. Nos outros grupos que a gente vai ver, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, o gametófito é sempre permanente, o esporófito, né? Perdão, falei errado, o esporófito é sempre permanente, então recapitulando, voltando aqui, tá? Para não dar confusão.
Nas briófitas, o gametófito é permanente e o esporófito é passageiro, é efêmero. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é sempre permanente e o gametófito que é passageiro. Então, tu olhou uma samambaia, pode falar sem medo de errar. Isso é um esporófito de uma pteridófita. Tu viu um pinheiro, pode falar, esse é o esporófito de uma gimnosperma. Tá? Então, nas pteridófitas, gimno e angiosperma, o esporófito é que é permanente sempre e o gametófito é passageiro. E um detalhe importante, esporófito independente de qual grupo. O esporófito é sempre diploide 2N e o gametófito sempre haploide N nos vegetais. Tá? Sempre. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa samambaia em si, o esporófito, né, da pteridófita, o caule é subterrâneo e tá aqui as folhas. Beleza. Esse esporófito tem os esporângios, não está aqui na folha, né? Então tem os esporângios aqui. Então, esse esporófito vai ter os esporângios que vão fazer meiose e formar os esporos N. Está aqui. O esporo N vai cair lá no substrato, no solo, no xaxim que ele está, e ele vai germinar num gametófito. Então, o esporo N germina, faz divisões celulares e tal, e gera o gametófito N, certo? Está aqui. Que no caso das samambaias, das pteridófitas, a gente chama de prótalo ou protalo, é o gametófito N. Então, tinha o esporófito 2N, o esporângio do esporófito sofreu meiose, fabricou o esporo N. O esporo N germina, cai no substrato, germina e gera um gametófito, tá? Que é N também. Esse gametófito, gente, ele vai ter aqui uma porção, uma parte masculina e uma parte feminina. Então, esse gametófito ele tem o gametângio masculino ali dentro e o gametângio feminino ali dentro. O gametângio masculino chama anterídeo. O gametângio feminino chama oosfera. Isso não é novidade para vocês, vocês já sabiam. Então, o gametângio feminino aqui, tá? É o arquegônio, ou esferogameta. Falei errado de novo. Ó. O gametângio feminino é o arquegônio. O gametângio masculino é o anterídeo. Aí, o arquegônio tem que fabricar o gameta feminino. Ele é o gametângio feminino, ele tem que fabricar o gameta feminino. Ele, por mitose, tá vendo? Ele é N, por mitose, ele fabrica a oosfera N também. Até porque não existe célula meio N, né, gente? Então, não tem como fazer meiose aqui. Se o arquegônio é N, por mitose faz a oosfera N. O anterídeo, que é o gametângio masculino, por mitose, fabrica o anterozoide aqui, ó, que é o gameta feminino, masculino N. Tá? Aí o que vai acontecer? Fecundação, né? O anterozoide, gameta masculino N, fecunda a oosfera, gameta feminino N. O que vai gerar? O zigoto 2N. Esse zigoto 2N, tá? Ele vai fazer o quê? Isso que está tudo acontecendo aqui, né? Então, esse zigoto 2N vai fazer o quê? Ele vai germinar num esporófito 2N e completou o ciclo. Esse desenho aqui, gente, só para mostrar que essa parada está acontecendo em cima do gametófito, entendeu? Está acontecendo em cima do gametófito. Então, é em cima do gametófito que vai surgir o esporófito, certo? Então, recapitulando, ó, tem o esporófito 2N, aí tem uma parte ali, o esporângio que fabrica o esporo. Aí ele, então, o esporângio faz meiose, fabrica o esporo N. O esporo N cai lá no substrato, no solo, lá e tal, germina, gera um gametófito N. Esse gametófito tem o gametângio masculino, que é o anterídeo, e o gametângio feminino, que é o arquegônio. O gametângio masculino, o anterídeo, faz mitose e gera o gameta masculino, que é o anterozoide N. O gametângio feminino faz o arquegônio, faz mitose e gera o gameta feminino, a oosfera N. Aí tem a fecundação, anterozoide N, entra na oosfera N, gera um zigoto 2N. Isso tudo acontecendo no gametófito, no prótalo. Aí esse zigoto 2N vai germinar, vai gerar um novo esporófito e assim completou o ciclo. Tá bem? Então, a gente chama isso de alternância de gerações, né? Os vegetais têm reprodução assim, por alternância de gerações. Uma fase haploide e uma fase diploide. Essa fase aqui nos vegetais, essa fase haploide, o gametófito, tá? É sexuada. E a fase diploide, esporófito, é assexuada. Tá bom? Galera, aqui está só um outro esqueminha mostrando, só para vocês terem um resuminho aqui, numa outra figura. Então, você tem o esporófito fazendo meiose, gerando os esporos caem ali, geram gametófito, os gametófitos fabricam os gametas que se unem e geram o zigoto gera um novo esporófito. E assim, fechou o ciclo. Tá? Galera, vamos lá então, só reforçando uma coisinha, tá? Alternância de gerações é a reprodução comum dos vegetais, o esporófito diploide assexuado, o gametófito haploide sexuado, porque forma os gametas ali e tal. Tá?
Não esqueçam que na briófita, o vegetal permanente é o gametófito, esporófito é efêmero, passageiro, e nos outros grupos, pteridófita, que a gente viu aqui, e gimnosperma e angiosperma, que vamos ver na próxima aula, aí você tem, né, o esporófito permanente e o gametófito passageiro. Beleza? Essa alternância de gerações é bem comum, né? Ela é bem característica dos vegetais, tá? E é bem comum em quinidários também. Algumas espécies de quinidários têm essa alternância de gerações, mas lá é um pouquinho diferente, vocês vão ver na zool, porque lá não há uma alternância de fase haploide e diploide, é só sexuado e assexuado, porque aqui a fase sexuada é haploide, a assexuada é diploide. Lá nos quinidários, não. As duas fases são diploides, só que uma é sexuada e outra assexuada. Mas lá na aula de quinidários vocês veem. Bom, então vamos fazer a questão 20 aí da apostila de vocês. Ó. Quanto ao grupo das briófitas e das pteridófitas, considere as afirmativas a seguir. 1. Nas pteridófitas ocorre meiose gamética. A meiose gamética ela serve para fabricar o gameta. A meiose zigótica, perdão, a meiose gamética para fabricar gameta, a meiose espórica para fabricar esporo, a meiose zigótica é aquela que a gente viu lá na aula de fungos, que ela acontece no zigoto. O zigoto divide lá em células haploides. Tá? Então, pessoal, a meiose nos vegetais é sempre espórica. Sempre espórica para fabricar esporo. Nos animais ela é gamética, ela fabrica gametas. Mas nos vegetais ela é sempre uma meiose espórica. Tá? Não tem meiose zigótica nos vegetais. Meiose zigótica é de alga e fungo. Tá? Então, falsa. 2. Nas briófitas, a fase predominante é duradoura. A fase predominante e duradoura é a esporofítica, esporófito, né? Enquanto nas pteridófitas é a gametofítica. É o inverso, né, gente? Nas briófitas é a gametofítica, é o gametófito, e nas briófitas e nas pteridófitas é a esporofítica, o esporófito. Então, ao contrário do que está aqui na 2, falso. 3. Nas briófitas, o transporte de água e nutrientes ocorre por difusão de uma célula para outra, que a água ajuda nisso aí, tá? Já as pteridófitas são vasculares, têm vasos condutores, verdadeiro. 4. Nas briófitas e pteridófitas, a fase esporofítica é diploide. Verdade, em todos os vegetais, a fase esporofítica é diploide e a fase gametofítica é haploide. Então, corretas, tá? 3 e 4. Letra C é a nossa resposta. Então é isso, galera. A gente terminou essa parte aí, essa aulinha de briófitas e pteridófitas. Então, a próxima aula a gente fala de gimnospermas e angiospermas, beleza? Então, valeu, tenham um bom dia. Amanhã nos vemos novamente ao vivo aí, tá bom? Um abraço, até mais.